Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. E sem ele? Não? Ah, então tá bom. É que eu sou italiana, gente. É microfone aqui, no outro na mão. A gente quer falar nadando. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje, capítulo 12, né? Amai vossos inimigos. Parece estranho um tema desse, justamente no dia do amigo. E esse tema, na verdade, é um pedido da Rosana, lá da Cruzada, que pediu para que eu falasse agora em agosto lá. E eu estava preparando o tema. E hoje, falei, não era o tema que eu ia trazer para vocês. E quando eu vi, foi nosso dia do amigo. É bem oportuno falar dos inimigos desencarnados. A gente acaba acreditando que morreu, acabou. Mesmo estando sempre aqui, ouvindo várias coisas. Então, nós vamos hoje fazer uma reflexão no tema. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus, ele vem ensinar o amor ao inimigo. Ele diz lá, ele propõe o quê? Que nós devemos fazer o quê? O bem e orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos odeiam. E parece que é uma das situações mais difíceis. É odiar, é amar quem nos odeia, quem nos persegue, quem nos calunia. E a gente vai ver que não é bem assim. Porque durante muitos séculos, acreditou que esse tema, né, essa recomendação, tinha apenas um caráter moral. Nós temos que amar, questão moral. Só que quando chegou o século XIX, com o advento do Espiritismo, Allan Kardec nos traz a orientação dos Espíritos, dizendo que muito mais do que uma questão moral, é uma questão espiritual. Então, amar os nossos inimigos não é só moral, vai nos atingir espiritualmente. Se nos atinge espiritualmente, nos atinge direto, porque nós somos espíritos. E aí pode refletir no corpo físico, nos adoecer. Então, os espíritos já sabiam o que estavam falando. E aí, para a gente entrar, eu trouxe só algumas lâminas da reflexão do Evangelho, do item 5 e 6, mas antes de falar dessas lâminas, é preciso que a gente relembre algumas coisas. A primeira delas é que nós temos um corpo orgânico, mas nós não somos o corpo. Nós somos o quê? Espíritos e imortais. Então, quando o corpo sucumbir, o espírito vai permanecer. Tá? Outra coisa que é importante saber, que nós somos regidos por leis universais, eternas, imutáveis, perfeitas, por isso que não muda, tá? São leis divinas, leis naturais. Então, não tem como a gente revogar algumas leis. Tá? Então, são leis perfeitas e imutáveis, não, eu falo imortais. Tá? A primeira delas, que a gente pode lembrar, é a lei do progresso. Então, a reencarnação é uma consequência da lei do progresso. Porque quando nós reencarnamos, a gente vai, através de cada reencarnação, adquirindo a capacidade de quê? De nos tornarmos perfeitos. E aí, entre aspas mesmo, porque é uma perfeição relativa. Que a perfeição absoluta, só Deus a tem. Nós teremos uma perfeição relativa, que a gente vai nascer simples e ignorante. E vamos, com o tempo, com as reencarnações, com o aprendizado, com o desenvolvimento moral, com o desenvolvimento intelectual, nós vamos conseguindo fazer o quê? Evoluir, tá? Outra coisa que é importante a gente saber, a gente relembrar, é que o pensamento é a base da comunicação e a verdadeira linguagem universal dos espíritos. E pensamento, Leon Denis, ele nos lembra que é uma força motriz que nos impulsiona à frente, pertence ao espírito. Então, nós podemos esquecer isso aí, né? Pensamento é uma força que nos impulsiona à frente, ou nos
deixa estagnado, dependendo do que nós pensarmos. E através desse pensamento, nós temos outra lei, sintonia e afinidade. Essa lei de sintonia e afinidade, o que vai acontecer? Nós vamos atrair e nos conectarmos com energias. Energias, pessoas, espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que pensam, que vibram na mesma frequência, que sentem o que nós sentimos. Então nós não podemos esquecer disso. Daí até coloquei aqui um dialzinho de rádio. Se eu quero escutar 102.9, que acho que é estéreo vale, mas então eu colocar 102.5, que não vou conseguir sintonizar com ela. Então essa lei de sintonia vai permitir isso. Então, quando eu penso, eu emito o quê? Ondas, pensamentos. Aqui nessa sala está passando um monte de onda. Onda de rádio, onda de TV, onda da lâmpada. E o pensamento também está passando aqui, nós não estamos vendo, mas estamos emitindo, porque ninguém consegue ficar sem pensar. Não dá, não vou pensar agora. Pronto, já pensei. Não tem como a gente fazer isso, né? Então, essas ondas, elas vão ser captadas por quem? Por todos aqueles que vibram na mesma frequência. Então, o que é importante lembrar disso? Que semelhante atrai semelhante. E essas vibrações, essas emissões, elas se confundem. E a gente vai ver que isso pode agravar a nossa condição espiritual e atingir o nosso corpo físico. Então, é importante, quando eu acordo de manhã, eu penso, o que eu vou pensar? Eu já acordo o vizinho lá no rock no último. Eu sou do sertanejo. Eu falo, de novo. E já começo a reclamar, juntar um pensamento ruim sobre o vizinho. Tomara que o rádio dele exploda, que esse som e não sei o que, daí já vem aqueles espíritos que pensam igual. É isso mesmo, se eu fosse você, eu subia no muro e xingava. E quando você vê, você está em cima do muro xingando. Você fala, nossa, o que eu estou fazendo? A gente aprende que nós somos influenciados muito mais do que a gente imagina. Que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Então, esse cuidado que nós temos que ter, porque a gente não percebe. A influenciação, ela é sutil. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala do ser médium. Então, ele fala que todos nós, de uma certa forma, somos médium, porque todos nós somos influenciados. As pessoas que são jovens há muito mais tempo, como eu, lembro do Pica-Pau. Pica-Pau, ele tinha um desenhinho que ele tinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro. E ele até mudava a fisionomia dele. Ele falava, vou fazer isso. O diabinho, faz mesmo. E já fica aquela carinha de que ia aprontar. E o anjinho, não faz isso. Pra quê? Ele, é mesmo, não vou fazer não. E parece brincadeira, mas exatamente como ocorre. O que eu penso, como eu sinto. Os espíritos que captarem, que entrarem no meu diálogo, na minha sintonia, estarão me influenciando. E Allan Kardec, por isso que ele afirma que todos nós somos médiums, no sentido amplo da palavra. No sentido restrito da palavra médium, o médium ostensivo, é aquele que percebe essa influenciação. Então, você sente um arrepio, você sente que parece que seu humor mudou do nada. Então, esse é o médium considerado ostensivo. Mas no sentido amplo, todos nós somos médiums. Tá bom? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ele traz o seguinte: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Tem que ter a habilidade em perdoar os inimigos, porque sabe, antes de qualquer coisa, que maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. E que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então ele fala de maldade. Será que o Criador cria alguém mau? Ele nos cria simples e ignorantes. E lá na Gênesis, no capítulo 3 da Gênesis, o bem e o mal, ela diz que o mal é circunstancial. Em algumas situações, nós vamos ter um comportamento mal, porque nós temos o nosso
livre-arbítrio, segunda potência de nossa alma. Já falei do pensamento, agora estou falando do livre-arbítrio. Tá? Então nós temos o livre-arbítrio de agir. Só que Allan Kardec, ele faz esse mesmo questionamento lá no Livro dos Espíritos, na questão 120, ele pergunta se todo espírito tem que passar pela fieira do mal para encontrar o bem, né? Para chegar até o bem. E os espíritos são claros, pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. Então nós somos muito mais ignorantes do que maus. Mas nós temos comportamentos de maldade, mas não foi criado por Cristo, nem por Jesus, nem por Deus. É uma situação nossa, nosso livre-arbítrio agindo. Então, todo dia eu tenho o livre-arbítrio de agir de tal forma ou de outra forma. São escolhas, tá bom? Então, mas o homem, ele não pode se conservar indefinidamente na ignorância. Questão 783, está lá. Porque nós somos o quê? Nós somos regidos por uma lei imutável, perfeita, uma lei divina, chamada lei do progresso. Ela não vai permitir que a gente permaneça no estado de maldade ou na qualificação permanente do espírito como mal. Ele está tendo comportamentos de maldade. Então nós vamos progredindo, uns a largos passos, outros mais devagar. Para vocês terem uma ideia, o Chico, ele comenta, o meu amigo aqui, o Chico comenta que Emmanuel falou para ele que na época que Cristo esteve conosco, a grande maioria de nós encarnados hoje estávamos lá. Em algumas situações nós estávamos lá também. E nós estávamos junto com o senador Publio Lentos. Hoje o senador Publio Lentos se apresenta para nós como Emmanuel. Então, nessa sala poderia ter um monte de Emmanuel, de Meimei, né, Joana de Ângeles. Qual a razão que às vezes nós ainda estamos sem essa condição de espíritos com uma consciência mais ampla? É nossas escolhas, a nossa vontade. E os espíritos deixam bem claro que o homem, para ele progredir, ele só precisa de ter vontade. Mas a maioria não tem. Falar, não, hoje eu vou fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, Primeira situação, primeiro confronto que existe, vai tudo para água abaixo. Troca os pés pelas mãos. Poxa vida, fiz de novo. Mas significa que eu não estou progredindo? Não, eu estou progredindo sim, porque eu já percebo que fiz de novo. Antes eu nem percebia. Mas eu já começo a incomodar. Por isso que eles falam que a doutrina dos espíritos não é para acomodar, é para incomodar. Porque ela traz isso para a gente. Ela faz a gente pensar no como nós estamos agindo, sabe? O que a gente pode modificar. A questão 909 lá, né, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então, Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que toda vez que a gente busca um atalho, dá vazão aos nossos vícios, ele encontra meios para nos colocar na rota, no caminho reto, né? E esse meio de correção é um meio amoroso. E a gente acha, às vezes, que é castigo. Então, ele manda o quê? A senhora aflição, nos visitar, a dor, o sofrimento, uma perda de alguém querido, de um emprego, de um lar. E isso tudo é para nos despertar. E a gente fala assim, nossa, por que está acontecendo isso comigo? O que eu errei? Por que Deus está fazendo isso comigo? A gente começa a se comportar como vítimas e nós somos artífices da nossa própria sorte, assim como da nossa desdita também. Então, nós precisamos lembrar que toda vez que bate a nossa porta, a senhora dor, o senhor sofrimento, abra a porta, convide-o a entrar, oferece cafezinho para a melhor louça, fala, o que eu tenho que aprender com isso? Porque lição aprendida não precisa ser repetida. E lição aprendida é ponto positivo para o espírito, para nós espírito. É ampliação de consciência. E lá na questão continua, sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença
material, eu grifei, ó, presença material do seu inimigo. E que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Tem gente que fala assim, ai, que bom que morreu, não prestava para nada, odiava ele me odiava, tô livre, tá? Só esse pensamento, esse sentimento fez o quê? Meu dia lá, oh, encontrei você. Se eu não tenho ostensividade, eu nem percebo a influenciação. Tem pessoas que passam uma encarnação inteira num processo obsessivo, num processo de fascinação, e não percebe. Porque às vezes é difícil detectar a fascinação, que é o primeiro estágio de um processo obsessivo. A gente percebe muito quando já está, às vezes, num processo obsessivo mais intenso, ou até mesmo na subjugação. Mas tem pessoas que passam uma encarnação inteira na fascinação, sem perceber que está sendo conduzido, influenciado por um espírito, muitas vezes um espírito inimigo. Mas se nós somos imortais, nosso inimigo também o é, não é? Então, quando nós desencarnamos, nós não vamos perder a personalidade, nós vamos carregar conosco nossas emoções, nossos sentimentos. Então, aquela historinha do até que a morte os separe, não cabe aqui. A morte liberta o quê? O espírito com todos os sentimentos. Quem odiava, continua odiando. Quem pensava em vingança, continua pensando. Quem tinha ressentimento, continua ressentido. Entendeu? E ela pode continuar cada vez agravando mais o processo de obsessão, perturbando, dificultando a vida do quem está encarnado. E provocando o quê? Muito sofrimento. Eu fiz uma pós-graduação, foi uma das primeiras pós que eu fiz, foi no hospital, foi psiquiatria. E no hospital psiquiátrico a gente via muitos casos de pessoas com processo obsessivo. Às vezes subjugação, sendo medicado como se tivesse uma patologia do corpo físico, mas não era puramente espiritual. Pode-se, pois, ter inimigos entre encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões, subjugações, a que tantas pessoas estão expostas, e que representa uma variedade das provas da vida. Opa, obsessão é prova? Como assim? Deus permite? Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existirem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, e igualmente a devemos ter para com os que estão desencarnados. Então, é prova, sim. Às vezes a pessoa passa vários tempos sob um processo, né, de obsessão. É uma prova. Mas que Deus permite. Se Ele permite, é que tem um objetivo. E o objetivo é certo, porque Deus não erra. Mas tem como você amenizar isso aí. O amor cobre a multidão de pecados. Lembram disso? O que eu devo resgatar sofrendo, eu posso atenuar amando e fazendo a caridade. Então, a resposta está no amor, na caridade. Então, vamos parar e pensar. Quantas reencarnações nós estamos desperdiçando? Mantendo o quê? Disputa por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Enquanto um desejar que o outro sofra, nós vamos estar algemados a ele. Enquanto a gente achar legal que alguém que eu não gosto se deu mal, eu vou estar algemado a ele. Então a gente precisa parar de rir quando um irmão nosso cai no caminho. Porque nós também estamos sujeitos à queda.
Ou se não cair, não caiu, já podemos ter caído numa encarnação anterior. E a gente vai formando uma rede de ódio. Eu odeio você, você odeia, me odeia. E a lei não é de amor? A lei maior é de amor. Então, imagina durante todas as nossas encarnações, quantos inimigos nós formamos? Ah, Cláudia, mas nessa encarnação eu não formei nenhum. Será? Será que uma piada que eu achei legal, eu coloquei na rede social, eu não desencadeei raiva, ódio, muitas vezes, de algumas pessoas? Ou uma comunicação que eu fiz mal interpretada, e eu nem sei que eu tenho esse inimigo, mas que ele vibra quando eu coloco algo que não deu certo, bem feito, merecido. Como se eu tivesse recebido uma procuração de Deus para julgar e condenar qualquer um, se nem Deus o faz. Deus não castiga, Ele nos dá oportunidade de aprendizado. Então, se nós não mudarmos de atitude, gente, os nossos inimigos desencarnados serão, pela lei de sintonia e de afinidade, vão ser atraídos, alimentados pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos e pelas nossas ações. Então, se nós queremos ficar livres de um processo de obsessão de sofrimento, precisamos perdoar. Porque lembra, não é só uma questão moral, é uma questão espiritual. E daí vão surgindo situações cada vez mais graves, mais ostensivas, os quadros obsessivos, que começa com uma simples, vai até uma subjugação, quando a pessoa, o espírito, perde o controle, não consegue mais ter vontade, porque o espírito obsessor age por ele. A gente pega no livro lá no Céu e Inferno, alguns sendo joguete, que a gente usa esse termo, na mão de espíritos obsessores. E a obsessão só vai acontecer porque existe o quê? Afinidade com o que eu penso, com o que eu sinto, como eu ajo. O mentiroso, ele vai sempre atrair espíritos mentirosos perto dele. O maledicente, a mesma coisa. Aquele que é fissurado em dinheiro, só pensa em ter, aumentar, reter, subornar para ter cada vez mais. O que faz uso de químico. Aquele que não controla a irritação, está sempre discutindo, batendo boca. Por orgulho, quer que sempre a ideia dele prevaleça. E nós precisamos quebrar barreiras. Até botei ele quebrando uma paredinha lá, né? De achar que o obsessor é um irmãozinho inferior, que não é filho de Deus. A gente fala assim, ai, desculpa, eu agi daquele jeito porque eu estava sob a influência do irmãozinho inferior. Mas a lei não é de sintonia? Ela acha no dial a afinidade? A gente aprendeu que inferior pode influenciar espírito superior, entre aspas. O espírito moralmente inferior não possui autoridade, capacidade de dominar, subjugar, influenciar negativamente um espírito superior. Então, aqueles que estão nos influenciando são espíritos que vibram e se afinizam conosco na mesma sintonia, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. E são filhos de Deus, tão necessitados, tão doentes, muitas vezes como nós. E Jesus já disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então não tem como. Se nós somos criados simples e ignorantes e vamos adquirindo conhecimento, consciência e discernimento através das experiências e do nosso livre-arbítrio. Pensamento, livre-arbítrio, consciência, outra potência da nossa alma. Dor, amor, tudo são potências da nossa alma, que vai nos impulsionar à frente. Então, as energias densas geradas dessa simbiose, dessa troca de energias, vai fazendo o quê? Né? Então, assim, eu estou com raiva, estou com ressentimento, vai gerando energia densa. O espírito vive na mesma sintonia, vai gerando energia densa.
ela vai fazer o quê? Ela vai nos adoecer. Vai repercutir no corpo físico. Por isso que Jesus sabia do que estava falando. Quando ele afirmava, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Porque ele sabe que depois de um dos dois adversários desencarnados, a coisa pode complicar ainda mais. Jesus sabia o que estava falando. A gente às vezes duvida. Ele não erra, igual Deus. E Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 120, traz conciliação. Olha o que ele fala. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze a tua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então é a história do fazer a tua parte. Se o adversário não quer, faze a tua parte. E o melhor caminho para fazer a nossa parte, ela é o quê? Ela une o autoconhecimento à transformação moral. Faze a tua parte. E quais são as ferramentas? Garanto que não é nenhuma dessas. Então lá, compreender que a origem do quê? Dos nossos sentimentos. Sabe parar de achar, ai, coitadinho de mim, tudo acontece comigo. Ai, por que está acontecendo? Nós não somos vítimas. Eu já falei, nós somos artífices da nossa alegria e da nossa desdita. Se a causa não está nessa encarnação, nós já aprendemos no capítulo 5º do Evangelho, está em encarnação anterior. Parar de achar que somos vítimas. Nós não somos vítimas, nós temos que assumir a responsabilidade da nossa escolha. Quando eu coloco uma mensagem no grupo da família, sabendo que tem alguém que pode não gostar, e eu opto mandar, foi uma escolha. Se dá aquela explosão, dá uma briga geral no grupo da família, um sai, outro sai, eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu falo, nossa gente, era uma brincadeirinha, pelo amor de Deus, vocês não entenderam, para com isso. Temos que deixar de melindre, na casa espírita, no lar, na parte social, no dia a dia, com o vizinho, dono da padaria, rede social. Gente, que vontade que eu tenho de comentar algumas coisas, e não posso. Mas eu me coço para comentar. Não é possível que você está falando isso. Eu não tenho procurado. Eu falo, vou procurar a procuração que Deus me deu para julgar. Aí eu falo, não tem. Eu estou numa luta comigo mesmo para não comentar. Então a prática do perdão é libertação. Barco ancorado não navega. Enquanto que eu não me libertar do outro, praticando o perdão, eu vou estar junto com ele. Lembra, algemado? Então, perdoar não vai significar que eu vou concordar com o erro, mas sim o quê? Eu vou quebrar esse ciclo energético, sabe? Não pode ter mais. Eu vou aceitar que o outro é um espírito imortal que erra, assim como eu também erro. Ah, mas Cláudia, eu não erro igual ele errou, não. Mas cada um está no nível de consciência. Eu estou tentando, gente, na prática, imaginar que todas as pessoas que vêm ao meu encontro, ou vêm de encontro, mesmo para confrontar, eu tento imaginar como pessoas cegas. E se eu agir igual, eu também vou estar cego. E quando a gente age com o cego, a gente vê que a pessoa esbarrou na gente, bateu com força, você vai reclamar, você percebe que ela é cega, a gente muda na hora o comportamento. Oh, me desculpa, e levanta a outra. E eu fico pensando assim, eu tenho que agir como cega. Eu tenho que imaginar que o outro também é cego. Agir com carinho, com atenção, sabe? Ajudar, auxiliar. Então, nesse estado, eu também necessito da indulgência, né? Então, prece pelos envolvidos. A vibração do amor, ela vai o quê? Bloquear o quê? A sintonia com os espíritos obsessores. Vai ajudar a dissolver ressentimento, melhorar o sentimento que está no meu coração.
E a prece para os envolvidos começa com prece para mim. Depois para o outro também. A gente só ora para o outro, esquece da gente. E o evangelho no lar. Mas tem aí magnetização, água fluidificada, aí tem um monte, né? A palestra pública, passe, né? Então, conhecer as lições de Jesus é primordial, colocá-las em prática principalmente. Caridade. Lembra a questão 886? O BIP? Benevolência para com todos, urgência com a falta dos outros e perdão das ofensas? E a benevolência não é benevolência com aquele que eu vou com a cara, é com todos. Se eu desejo benevolência, eu tenho que ser benevolente para com todos. Porque, gente, o amor é a lei maior. Ela é o sentimento por excelência. E ela resume toda a doutrina de Deus e Jesus que Jesus nos apresentou. E é ela, quando a gente compreender o amor, a gente colocar em prática essa lei, é ele que vai fazer a gente progredir, evoluir à perfeição que a gente tanto espera, a felicidade que a gente tanto busca. E a gente vai encerrando com uma... a gente levar daqui a reflexão. Então, diz que tinham dois monges, um mais jovem e outro mais idoso, caminhando à beira de um rio. O rio estava muito agitado, águas caudalosas, e uma senhora veio ao encontro deles pedir para que ajudassem ela a atravessar a outra margem. Só que eles tinham um voto de não tocar em mulher, lá na comunidade deles. E o monge mais jovem olha para o monge mais idade, o monge não pensa nisso, vai lá, pega a mulher no colo, atravessa o rio e coloca na outra margem. O monge novo ficou assim, não acreditou no que tinha visto. E o voto da comunidade, como é que fica? E ele foi pelo caminho 2 horas e aquele monge mais novo, não é possível que ele transgrediu uma norma nossa? Não é possível. 2 horas de caminhada ele não aguentou, virou para o monge mais antigo e falou assim, mestre, não é possível. O senhor violou o nosso voto de não tocar em mulher. Ele olhou, falou, olha, eu peguei ela e deixei ela na beira do rio. Você ainda carrega ela consigo. Quantas pessoas nós estamos carregando? Nessa e no somatório de todas as encarnações. Há quanto tempo nós carregamos elas? 1, 5, 20 anos? Uma existência inteira? Talvez várias existências? E aqui fica a pergunta, para a gente responder no íntimo. Existe alguém ainda que precisa ser perdoado dentro de mim? Meu coração está pedindo que eu perdoe alguém? Hoje é dia do amigo. Por isso que eu escolhi o tema. Lá em João, no capítulo 15, versículo 15, Jesus disse, não chamo mais de servos, chamo-os de amigo. Não há amigo mais fiel, um amigo que possa nos fazer tão bem, um amigo que, com seus exemplos, com suas lições, nos impulsionam sempre à frente. E que se mesmo assim nós cairmos, afundarmos, nós pedimos, me ajuda, Jesus. Ele nos dá a mão e puxa de volta. Por isso que eu escolhi falar do amigo. É ele, Jesus, nosso guia e modelo de conduta. E que ele sempre permaneça conosco, porque ele sempre quer permanecer conosco, mas vai da nossa vontade, outra potência de nós, espíritos. E que ele nos fortaleça, nós possamos nos fortalecer no amor dele, nas lições dele, para que sempre possamos escolher amar, perdoar, compreender e aceitar que o outro também está doente,
como por vezes nós também estamos. Obrigada pela atenção, muita paz.